Antes de qualquer palavra de oração, é necessário silenciar o coração e permitir que Deus fale primeiro. Há pessoas que parecem fortes por fora, mas carregam histórias de lágrimas derramadas em segredo, batalhas travadas no silêncio e noites em que ninguém viu a dor que enfrentaram. Ainda assim, elas permanecem de pé, não porque nunca foram feridas, mas porque decidiram confiar no Senhor acima de tudo. Essas pessoas podem ter marcas, mas não foram destruídas. Podem ter sido abaladas, mas não perderam a fé. A força que as sustenta não vem da personalidade, da coragem natural ou da capacidade humana de resistir, mas de uma confiança profunda em Deus. A palavra nos ensina que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Mesmo quando o calor chega, ela não teme. Mesmo quando a seca aparece, ela continua verde e frutificando. Isso não significa ausência de problemas. O calor vem, a pressão aumenta, as dificuldades surgem, mas quem confia no Senhor não seca por dentro. Existe uma estabilidade espiritual que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus no coração. Quando sua confiança está no Senhor, você não está desprotegido. Você não está sozinho. É o próprio Deus quem o sustenta e o mantém firme, mesmo quando tudo ao redor tenta fazê-lo cair. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de fé e concordância com aquilo que Deus está construindo em seu coração. Imagine uma casa sem proteção alguma, portas abertas, janelas escancaradas, sem trancas, sem vigilância. Qualquer pessoa ou coisa pode entrar livremente. Dentro dessa casa, há coisas valiosas, mas nada está guardado. Essa é a imagem de uma vida que não deposita sua confiança em Deus. Quando o coração confia apenas no dinheiro, nas pessoas, no status ou na própria força, ele fica exposto. O medo entra, a dúvida se instala e a ansiedade passa a morar ali. Mas quando a confiança está no Senhor, algo muda por completo. A palavra declara que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa verdade transforma a maneira como você vive, pensa e enfrenta os desafios. Você pode até se sentir fraco em alguns momentos, mas sabe que Deus não é fraco. Você pode não entender como tudo vai se resolver, mas sabe quem segura o seu futuro. Confiar em Deus não é negar a realidade. É escolher não ser governado por ela. O mundo ensina a confiar no que se vê, no que se pode controlar e calcular. Mas o Filho de Deus decide confiar no nome do Senhor. Essa confiança não é um sentimento passageiro. É uma decisão diária do coração. É escolher descansar mesmo quando a resposta ainda não chegou. É permanecer firme mesmo quando tudo parece incerto. Quando você confia no Senhor, sua vida deixa de ser vulnerável espiritualmente. Você não é facilmente abalado por cada ataque, por cada notícia ruim ou por cada palavra negativa. Deus se torna sua segurança, sua defesa e seu refúgio constante. A dúvida não é apenas um pensamento passageiro. Ela é um dos maiores inimigos da fé. A dúvida fixa os olhos no problema e se recusa a olhar além dele. Ela vê a porta fechada e conclui que essa é a palavra final. Reproduz cenários negativos repetidamente, amplia o tamanho do obstáculo e diminui a grandeza de Deus dentro da mente. A fé, por outro lado, olha para a mesma situação e responde de forma diferente. A fé não ignora a montanha, mas crê que Deus é maior do que ela. A fé não nega o vale, mas confia que o Senhor é o pastor que conduz através dele. Andar pela fé não significa fingir que está tudo bem. Significa escolher confiar mesmo quando não se entende o processo. A palavra nos lembra que vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé se apega às promessas de Deus antes que a resposta se manifeste. Ela declara: Deus continua trabalhando, mesmo quando eu não compreendo como. A dúvida rouba a paz, enfraquece a esperança e faz o coração se sentir instável. A fé fortalece, traz descanso e sustenta a alma nos dias difíceis. Fé e medo não podem governar o coração ao mesmo tempo. Um sempre expulsará o outro.
Quando a fé se levanta, o medo perde sua autoridade. Quando o medo domina, a fé se enfraquece. Por isso, escolher confiar em Deus é um ato intencional. É decidir avançar, mesmo com receio, porque sua confiança não está em si mesmo, mas na fidelidade do Senhor. Se você escolhe viver pela fé e não pelo medo, escreva "eu creio" nos comentários como declaração espiritual. Quando decidimos confiar no Senhor, somos chamados a proteger aquilo que é mais precioso, o coração. A palavra nos ensina que dele procedem as fontes da vida. Nossos pensamentos, decisões, palavras e atitudes nascem do estado do nosso coração. Por isso, um coração descuidado se torna vulnerável, enquanto um coração guardado em Deus permanece firme. Muitas vezes carregamos feridas antigas, palavras que machucaram, decepções que nunca foram totalmente curadas. Por fora seguimos em frente, mas por dentro ainda existe dor. O Senhor conhece esses lugares ocultos. Nada está escondido diante dele. É por isso que podemos nos aproximar com sinceridade, pedindo que ele trate aquilo que tentamos ignorar por tanto tempo. Guardar o coração não significa endurecê-lo, mas entregá-lo a Deus para ser curado. Significa permitir que o Senhor remova o orgulho, o ressentimento, a amargura e toda raiz que contamina a alma. Um coração saudável é um coração sensível à voz de Deus, disposto a obedecer e pronto para perdoar. O Senhor deseja um coração totalmente dele, não dividido entre o céu e a terra. Quando escolhemos proteger nosso interior, damos espaço para que Deus transforme nossa maneira de viver. Ele restaura por dentro para que a vida frutifique por fora. Onde há entrega verdadeira, há cura, direção e renovação espiritual. E Deus não deseja apenas nossas palavras. Ele deseja o nosso coração por inteiro. Muitas vezes é possível dizer as coisas certas, mas ainda assim manter o coração distante. O Senhor se importa menos com aparências e muito mais com a verdade interior. Ele procura um coração sincero, rendido e alinhado com os valores do reino. A palavra nos lembra que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Quando o coração se apega demais às coisas passageiras, ele se torna inquieto e insatisfeito. Mas quando Deus se torna o nosso maior tesouro, aprendemos a viver com contentamento e paz, independentemente das circunstâncias. Ter um coração voltado para o eterno significa aprender a valorizar aquilo que não pode ser roubado, nem destruído. Significa colocar a mente nas coisas do alto e não permitir que o amor ao dinheiro, ao status ou às posses governe a alma. O Senhor prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria, e essa promessa é maior do que qualquer segurança material. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o coração encontra descanso. A alegria deixa de depender do que temos e passa a depender de quem Deus é. A presença do Senhor se torna suficiente. Mesmo que faltem muitas coisas, quando Deus está presente, nada realmente falta. Deus não deseja apenas ajustes externos. Ele quer uma transformação profunda, de dentro para fora. Um coração verdadeiramente rendido passa por um processo diário de mudança, conduzido pelo Espírito Santo. Atitudes antigas, reações impulsivas e pensamentos desalinhados precisam ser deixados para trás para que uma nova vida floresça. A palavra nos orienta a abandonar toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e palavras que ferem. Essas coisas endurecem o coração e nos afastam da vontade de Deus. Mas a boa notícia é que não precisamos mudar por nossa própria força. O mesmo Deus que revela aquilo que precisa ser tratado também nos capacita a viver de forma diferente. O Senhor prometeu retirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, sensível à sua voz e obediente à sua direção. Esse é um milagre interior, um coração que sente o que Deus sente, que ama o que Ele ama e que rejeita aquilo que entristece o Espírito Santo. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é construída diariamente na presença de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nossos desejos começam a mudar. Nossas escolhas se alinham com a vontade do Pai e nossa vida passa a refletir mais de Cristo. O que antes nos dominava perde força
e a graça de Deus passa a governar o coração. Agora, com o coração aberto, nos colocamos diante do Senhor em oração. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti com sinceridade e humildade. Tu conheces cada pensamento, cada intenção e cada área do nosso coração que ainda precisa ser curada. Nada está oculto diante de Ti. Por isso pedimos, trabalha profundamente dentro de nós. Cura as feridas que ficaram do passado, as dores que tentamos esconder e os medos que ainda nos paralisam. Remove toda a raiz de amargura, toda a culpa e todo o peso que não vem de Ti. Renova a nossa mente, fortalece a nossa fé e restaura a nossa esperança. Cria em nós um coração limpo, sensível e totalmente rendido à Tua vontade. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a obedecer mesmo quando é difícil e a descansar sabendo que Tu estás no controle. Que o nosso coração não seja dividido, nem superficial, mas verdadeiro diante de Ti. Que a nossa fé não esteja apenas em palavras, mas em uma vida transformada pela Tua presença. Nós declaramos que confiamos em Ti, que descansamos em Tuas promessas e que cremos na obra que já estás fazendo em nós. Obrigado porque não nos abandonas, não nos rejeitas e não desistes de nós. Confiamos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se você concorda com essa oração, escreva amém nos comentários e declare que essa palavra é para a sua vida.